Fala aí, gurizada do Campus Rolante do Instituto Federal, beleza? Tudo certinho? Olha só, hoje, na aula de hoje, tá? Quinta aula, a gente vai falar de física nuclear. Cara, o que é a física nuclear? Tá? A física nuclear, ela estuda os processos que ocorrem exclusivamente no núcleo atômico, né? Por isso, nuclear, ok? Então, tudo que é inerente à física nuclear está lá na origem da bagaça, no núcleo da criança, no núcleo atômico, tá? Olha só, a gente precisa definir o que é um núcleo estável e o que é um núcleo instável. Vamos começar pelo mais fácil, tá? Um núcleo estável, tá? A gente não vai estudar eletrosfera nem nada aqui, ó. O que é um núcleo estável? É aquele carinha, tá? Em que lá dentro do núcleo, né, você tem o mesmo número de nêutrons e o mesmo número de prótons. Então, por exemplo, se eu pegar um carinha lá, cujo núcleo atômico, pega um átomo qualquer, tá, e verifico que dentro desse núcleo atômico tem 6 prótons, tá, tem 6 prótons, né, e que também lá dentro do núcleo dele tem 6 nêutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ok. Então veja, num núcleo estável, tá? O número de nêutrons é igual ao número de prótons. Quando o número de nêutrons é igual ao número de prótons dentro de um núcleo atômico, parabéns, a gente tem um átomo estável, tá? Quem é esse cara cujo núcleo tem, né? Quem é esse camarada cujo núcleo atômico tem 6 prótons? Aí, se tu for lá na tabela periódica, o número de prótons define o número atômico, né? Então, o camarada que tem 6 prótons dentro do núcleo atômico é o carbono, né? Então, veja, o carbono ele tem 6 prótons dentro do núcleo. Tá? Se tivesse 7 prótons dentro do núcleo, seria um nitrogênio. Se tivesse 9 prótons dentro do núcleo, seria um átomo de flúor. Se tivesse, por exemplo, 16 prótons dentro do núcleo, não, 15, se não me engano, 15 prótons dentro do núcleo, seria um átomo de fósforo e assim por diante. Ou seja, é o número de prótons, né, que tem dentro do núcleo e que define o elemento químico que tu está falando. Como esse núcleo que eu desenhei tem 6 prótons dentro dele, então ele é um átomo de carbono. Certo? Então, carbono C6, e a massa atômica dele é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, tu tem 6 prótons mais 6 nêutrons, dá 14. Então, veja, então esse aqui, 14, eu tô pensando lá no carbono C614 que vai vir na aula depois, né? Eu tenho 6 prótons e 6 nêutrons, então eu tenho 12, né? Então, carbono C612, ou seja, tem 6 prótons no núcleo e como ele tem 6 nêutrons dentro do núcleo, 6 nêutrons mais 6 prótons, fecha 12 unidades de massa atômica, ok? Esse camarada aqui está de boas, tá? Núcleo estável. Núcleo estável, o número de nêutrons é igual ao número de prótons, né? Pô, então o que é um núcleo instável? Aí já ficou barbadinho pra ti, né? O núcleo instável é aquele cujo número de prótons é diferente do número de nêutrons. E tem isso na natureza? Tem, não é pouca coisa, meu amiguinho, tá? Tem vários elementos químicos ou isótopos de elementos químicos que são, né, que vão acabar emitindo radiações a partir do núcleo por terem um núcleo instável. E aí, como tu já deve estar sabendo, tudo na natureza busca o equilíbrio, tudo na natureza busca a estabilidade. Com o núcleo atômico não é diferente. Quando você tem um núcleo instável, em que o número de prótons é diferente do número de nêutrons, vão haver alguns processos pelos quais a natureza tenta equilibrar essa jogada aí, ok? Então a natureza em todo momento está tentando equilíbrio. Lembra aquela historinha de duas mãos, temperaturas diferentes serem dadas, uma doa energia e forma de calor para outra até atingir o equilíbrio térmico? Pois é. Se você coloca cargas elétricas em contato, dois corpos com cargas elétricas, né, em contato, eles trocam cargas elétricas entre si até atingir o equilíbrio eletrostático. Aqui, neste caso, vão haver alguns processos pelo quais esse núcleo instável vai buscar a estabilidade, que é essa condição aqui, ok?
Então, olha só, por exemplo, se vamos pegar lá o próprio carbono C614, que depois eu vou explicar na próxima aula como é que ele se forma na natureza. Se você pegar o carbono, vamos explicar um pouquinho, vamos pegar o carbono C614. Esse carbono aqui, ele é instável. Ele é instável? Sim. Por que ele é instável? Porque se ele tem 6 prótons, né, dentro do núcleo, então ele deveria ter 6 nêutrons, e 6 mais 6 daria 12, mas lá em cima está dando 14. Por quê? Porque tem 2 nêutrons a mais. Então esse cara aqui, na verdade, o que ele tem? Esse cara aqui, ó, ele tem, né, 6 prótons, já, e tem, né, 8 nêutrons, certo? 6 mais 8, 14, beleza? Então, olha só, esse cara aqui tá instável, tá? Então, esse cara aqui, esse núcleo atômico, em algum momento, ele vai, é força da natureza, ele vai tentar buscar o equilíbrio dentro dele, tá? Dentro do núcleo atômico, né? Ele vai buscar a estabilidade, ok? Bom, como é que isso acontece, tá? Para te explicar quais são os processos pelos quais o núcleo emite radiação, emite partículas, tá? Eu vou pegar esse elemento químico aqui bastante conhecido, urânio, tá? Eu tenho vários isótopos de urânio, mas todo urânio ele tem 92 prótons dentro do núcleo, certo? Então, pode ter urânio 92, 235, 236, 237, 238, 239, tá? Mas assim, ó, o que tem mais abundante na natureza é urânio 92, 238, ok? Que é o que está na tabela periódica. Mas existe urânio 92, 239, urânio 92, 236, urânio 92, 235, tá? Existem outros isótopos, tá? Mas a gente não vai discutir isso agora. Olha só, esse cara aqui, ele tem 92 prótons dentro do núcleo, então ele deveria ter 92 nêutrons, e aí 92 mais 92 vai dar 184, só que ele tem 238 unidades de massa atômica, ou seja, tem muito mais nêutrons do que prótons. Esse núcleo aqui, ele está instável. Esse núcleo instável, ele pode porque, né, podem haver outros processos, né? Um dos caminhos é o seguinte: esse núcleo de urânio aqui, ele pode sofrer um processo chamado transmutação, tá? Então ele vai transmutar, e quando um elemento químico transmuta, ele está sempre tentando buscar a estabilidade, tá? Ele é um núcleo instável, ele quer buscar a estabilidade. Ele transmuta, tá? E vira um outro elemento, tá? Ele vira um outro elemento que aqui eu vou chamar de X, tá? Só depois eu vou descobrir quem é X, tá? Vira um elemento X aqui, e eu percebo que quando ele transmuta disso para isso, o número atômico, que é o número de prótons, cai para 90. E a massa atômica, que era 238, cai para 234. Só que peraí, tia, como assim? Esse cara transmuta nisso, ou seja, esse urânio vira esse elemento X, que eu não sei quem é por enquanto, né? E tem 2 prótons a menos e 4 unidades de massa atômica a menos. Quer dizer que mais alguma coisa veio junto com esse camarada. Sim, veio junto mais alguma coisa aqui, ó, que tem 2 prótons, né? Para somado com esses 2 dá isso aqui, dado que eu não posso destruir matéria do nada, a menos que eu faça ela se converter em energia. E também deve ter em cima desse cara aqui 4 unidades de massa atômica, para somada com isso dá aqui 1. Quando um elemento químico transmuta, tá, e tu observa que o número atômico diminuiu em 2 e a massa atômica diminuiu em 4 unidades, amiguinho, certamente junto veio uma partícula alfa. E essa partícula alfa, ela tem 2 prótons e 4 unidades de massa atômica. Olha só, entenda bem isso aqui, ó. Nesse processo de transmutação, o urânio que estava instável, ele transmuta, ou seja, ele se transforma num elemento X com 90 prótons e 234 unidades de massa atômica, ou seja, diminui 2 prótons e diminui 4 unidades de massa atômica. Onde é que estão esses caras que diminuíram desse elemento aqui? Estão aqui, ó. Então, quando o urânio vira esse elemento X, de carona vem uma partícula alfa, que tem 2 prótons e 4 unidades de massa atômica, ok? Agora, olha só. Se tu for olhar na tabela periódica, quem é X? Lá na tabela periódica, quem é o cara que tem 90 prótons no seu núcleo? Aí tu vai ver que X, na verdade, é um átomo de
protactínio. É protactínio. Pa. X, na verdade, é um protactínio, né? 90-234, é um isótopo de protactínio, certo? E quem é essa partícula alfa aqui? Essa partícula alfa, interessante aqui, ó, chamou de radiação alfa, tá? Na verdade, a partícula alfa, veja, ela tem 2 prótons. Quem na tabela periódica tem 2 prótons dentro do núcleo? Aí tu fica pensando. Cri, 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 cri. Quem é que na tabela periódica tem 2 prótons dentro do núcleo? Cri, 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 cri. Não te lembrou ainda? Tá lá no cantinho direito superior da tabela periódica. É um átomo de hélio. Na verdade, a partícula alfa nada mais é do que um átomo de hélio. Aquele gás hélio que tu usa para encher balão, né? É um núcleo de hélio, na verdade, tá? Então, veja, olha que massa, gente, presta atenção. Num processo de transmutação, um urânio que está muito instável, tá? Esse urânio instável, eu vou chamar ele de pai. Ó, o pai, ele transmuta e vira um filho. Só que junto com o filho vem mais de carona que mais uma partícula. Essa partícula aqui, na verdade, é um átomo, é um núcleo de hélio. Essa partícula alfa, na verdade, é um núcleo de hélio. Tá? É um núcleo de hélio. Quem é esse filho? O urânio se transformou em quem? O urânio, na verdade, se transformou num protactínio, só que para o urânio se transformar nesse cara que é um protactínio, né, ele teve que cuspir junto, saiu lá de dentro do núcleo atômico, uma partícula alfa foi ejetada do núcleo atômico. Né? Só que essa partícula alfa nada mais é do que um núcleo de hélio. Ok? Então veja, num processo de transmutação, sempre que um elemento se transforma no outro, e tu vê que o número atômico diminuiu em 2 e a massa atômica diminuiu em 4, pode ter certeza que veio uma partícula alfa. Uma partícula alfa foi expelida lá do núcleo, ok? Esse é um dos processos. Qual é o outro processo? Poderia haver assim, ó. O átomo de urânio, ele transmuta, tá? E vira, transmuta, tá? E esse pai, tá? Um outro átomo de urânio transmuta, mas ele resolve um caminho diferente. Ele transmuta e vira ali um elemento que eu vou chamar de, sei lá, Z. Depois eu descubro quem é Z, tá? Vira um elemento Z. Só que esse elemento Z, tá? Eu observo que a massa atômica dele continua a mesma coisa. Mas o número atômico dele diminuiu em uma unidade. Como assim? A massa atômica se conservou, mas o número de prótons diminuiu em uma unidade. Daí você está pensando, que macumba aconteceu aqui? Cara, presta atenção, olha só. Imagina o seguinte, tá? Imagina uma sala que tem 5 homens e 5 mulheres, certo? No total você tem 10 pessoas. 5 homens, 5 mulheres. No total você tem 10 pessoas, tá? Vamos supor que, sei lá, um desses homens resolva virar uma mulher, ok? Beleza? Se um dos homens resolve virar uma mulher, quantas pessoas você tem no total? 10. Só que agora você tem 6 mulheres e 4 homens, mas a soma continua dando 10. O que está acontecendo aqui? Está vendo que o número atômico é a soma do número de prótons e nêutrons. O número atômico se conserva, quer dizer que não perdi massa lá de dentro, mas o número de prótons diminuiu. Quando o número de prótons diminui, foi porque um próton se transformou num nêutron. E quando um próton se transforma num nêutron, o número de prótons diminui, mas a massa atômica continua a mesma coisa. Só que tem uma coisa interessante seguinte, tá? Olha que a natureza é massa, velho. Quando um próton resolve virar um nêutron, junto do núcleo é emitida uma partícula beta. Tá? A partícula beta, na verdade, é um elétron que é ejetado do núcleo. Sempre que um próton vira um nêutron ou um nêutron vira um próton, é expelida uma partícula beta. Então veja, massa atômica se conservou, eu vou observar aqui, ó, número atômico aumentou ou diminuiu? Neste caso diminuiu, então veio uma partícula beta. Se o número atômico diminuiu, foi porque um próton virou um nêutron. Para um próton virar um nêutron, ele tem que jogar a fração positiva de carga que ele tem fora. Então ele emite uma partícula que eu vou chamar de partícula beta+, que é um pósitron, ok? Que não importa agora não, ok?
Então ele emite uma partícula beta mais. Se a gente for analisar, quem é Z? Tá, vou pegar uma coisa diferente aqui. Esse elemento Z aqui, ó, o urânio se transformou num elemento Z. Quem é Z, na verdade? Vamos olhar na tabela periódica. Quem é o elemento químico que tem 91 prótons dentro do núcleo? Se tu for olhar na tabela periódica, e eu não vou mentir para vocês, tem uma merda aqui na frente do meu computador, tá? Quem é o desgracido que tem 91 prótons? Bah, vou ter que fazer uma correção feia. Caraca, velho. E agora? Putz, grilo. Bah, que feio. Eu não tinha consultado a tabela periódica. Bah, isso que dá o cara não fazer licenciatura em química e o cara faz só física, ó. Na verdade, fazer uma correção aqui, ó. Esse 90 aqui, ó, não é o protactínio, não, tá? É o tório. O protactínio é esse cara aqui, ó. Tá? Então esse aqui, vocês me perdoem, eu não vou gravá-lo de novo, é só corrigir esse erro, eu me equivoquei. Na verdade, esse elemento X tem 90 prótons e 234 unidades de massa atômica. Tá? O X aqui não é o protactínio, ele é o tório. Tá? É o tório, só muda aqui, ó. Fazer uma... que gambiarra aqui, ó. Símbolo do tório, T maiúsculo, H minúsculo. Tá, foi só isso. 1000 perdões, errar é humano. Tá, beleza. Então, na verdade, esse cara aqui é um tório, tá? Aqui sim, ó, quem é que lá na tabela periódica, agora eu tô consultando ela, tá? Tem 91 prótons dentro do núcleo. É o protactínio. Então, esse elemento Z é um Pa, protactínio, ok? Então, veja bem, ó. Quando um urânio transmuta, um núcleo pai transmuta virando num filho, e tu vê que a massa atômica do filho se conservou, mas o número atômico diminuiu, tá? Foi porque um próton virou um nêutron, então junto ele emitiu uma partícula beta mais. Pode acontecer, tá, de fazer o caminho contrário, tá? No processo em que o urânio 92238, né, que é um isótopo que eu estou pegando aqui, ó, transmuta, ele pode virar um elemento, sei lá, vou chamar aqui de Y por enquanto. E esse elemento Y, tu olhar lá, ter as mesmas 238 unidades de massa atômica, mas o número de prótons aqui terá aumentado. Tu olhar aqui, ao invés de 92, ter 93. Aí tu pensa assim, putz grilo, de novo, olha aqui, ó, massa atômica se conservou, mas o número atômico foi alterado. Como assim? Surgiu um próton? Surgiu um próton. Por que surgiu um próton? Porque um nêutron se converteu num próton. E quando o nêutron se converte num próton, junto ele emite uma partícula beta também. Só que veja, lembra, o beta é um elétron que sai lá de dentro do núcleo. Tá? Quando um nêutron vira um próton, quando um próton vira um nêutron, sempre vai sair lá de dentro um elétron. Quando um próton vira um nêutron, que foi esse caso aqui, sai uma partícula beta mais. Aqui, como o número de prótons aumentou, foi porque um nêutron se converteu de um próton e aí vai emitir uma partícula beta menos. Ok? Vamos lá, vamos olhar na tabela periódica quem é esse elemento Y ali em que o urânio se transforma nesse elemento Y. Lá na tabela periódica, quem é o elemento químico que tem 93 prótons no núcleo? Certo? Daí se eu for olhar lá, 93 prótons é o Neptúnio, cujo símbolo é Np, Neptúnio, tá? 93238, nesse caso aqui é um isótopo de Neptúnio, ok? Beleza, tá? Mas tem um outro processo, e esse é bem bacana, que é o seguinte, um átomo de urânio, ele pode transmutar, tá? Ele pode transmutar, ele transmuta e vira um próprio átomo de urânio. 92238. Aí tu pensa assim, não, como assim? O cara transmutou e virou ele mesmo? Sim, pode acontecer. Tá, mas então não mudou em nada? Trocou 6 por meia dúzia? Não, mudou sim. Cara, sempre com elemento químico transmute. Não importa se ele vai virar um tório, se ele vai virar um protactínio, se ele vai virar um neptúnio, ou se ele vai virar ele mesmo. Sempre com o elemento químico transmuta, ele está buscando a estabilidade. Ele está saindo de um núcleo mais instável para um menos instável. Ou seja, ele está a caminho da estabilidade.
Só que sempre que tu observar aqui um núcleo atômico tá radioativo, ou seja, está emitindo radiação lá de dentro, porque está instável, sempre que ele transmuta, vai buscar estabilidade. Mas quando tu observa que ele transmuta e vira ele mesmo, cuidado, junto está vindo uma partícula que não é partícula, está vindo uma radiação que não tem massa. Ou seja, está vindo uma radiação gama aqui junto, ok? Está vindo uma radiação gama. E o que a radiação gama é? É uma onda eletromagnética de alta frequência. Então veja, tá? Nesse processo de transmutação, uma parte minúscula de energia foi convertida, uma parte minúscula de massa foi convertida em energia. E essa energia sai em forma de um fóton de altíssima frequência, né? A onda eletromagnética é um fóton, tá? De energia de alta frequência que é expelido de dentro do núcleo. Então veja, tá? Aqui eu te mostrei 4 maneiras que tem de transmutação em que o núcleo instável transmuta, virando núcleos menos instáveis. No primeiro processo veio emitindo uma partícula alfa, no segundo processo uma partícula beta mais, uma partícula beta menos no terceiro, e aqui uma radiação gama, que é um fóton, né, de energia. Ele é uma onda eletromagnética, certo? E toda onda eletromagnética é formada por fótons, ok? Buenas, então aqui, pessoal, o que eu quis te mostrar? Um processo que acontece na natureza, né, em que núcleos que estão instáveis tentam buscar a estabilidade, que é aquele equilíbrio entre o número de nêutrons e prótons, né, para que, atingindo esse equilíbrio, o núcleo possa ficar de boas, ele possa ficar estável, ok? Esse é um processo que todo elemento radioativo, ou seja, aquele elemento cujo núcleo é instável, ele busca naturalmente, tentando, né, a estabilidade lá no final do processo, ok? Então, desculpa ali o errinho aqui, tá? Eu assumo o erro aqui. Esse cara, na verdade, é um tório, TH, tá? E não um protactínio, como eu tinha dito ali no começo. Tá, gurizada? Beleza? Na próxima aula eu vou falar sobre meia-vida e a formação do carbono C614 para fazer a datação de fósseis, ok? Obrigado pela atenção, tamo junto, tá? Um abraço aí. Valeu!